Eu conversei com a doutora Zeina Latifi. A doutora Zeina é economista-chefe da XP Investimentos, uma das mais respeitadas economistas do Brasil. E nós falamos sobre a situação do nosso país e o que esperar do atual governo. Confira. Acho que o grau de incertezas no país está diminuindo. A gente tem essa mudança política e que ela é importante, porque a gente está substituindo, substituímos um governo que estava sem uma agenda clara, um governo que, em função de equívocos de política econômica, jogou a gente nessa armadilha de recessão e inflação elevada, e agora a gente tem um governo que, com diagnósticos mais claros e com disposição política, consegue discutir a arrumação dessa crise que a gente está, E no caso é através do ajuste fiscal, que ele é inevitável. Então temos agora maior visibilidade, temos uma agenda mais clara, não é uma agenda de ministro da Fazenda, é uma agenda de governo e que ajuda a reduzir o grau de incerteza na economia. Isso é muito importante para o setor produtivo, porque afinal o país não vai a lugar nenhum se a gente não sabe para onde vai a inflação, para onde vai o câmbio, para onde vai os juros. Quer dizer, dar essa arrumação na economia, dar maior visibilidade é essencial para o setor produtivo. Falar em tempo, em definição, em ajeitamento da nossa economia, tanto política quanto econômica, é muito difícil. Mas a senhora mais ou menos tem assim uma ideia de quando as coisas vão começar a andar para valer? Olha, hoje a gente já pode pelo menos celebrar que parece que é uma economia que já dá sinais de estabilidade, Acho que vai ser possível a gente em breve interromper esse ciclo recessivo. Por incrível que pareça, isso já é uma boa notícia, porque você começa a ter alguma perspectiva de longo prazo. A gente começou o ano sem saber para onde ir, quão longa ia ser a recessão. Então, a estabilização que a gente começa a já ver sinais crescentes, ela já é uma boa notícia. Uma retomada do crescimento, acho que a gente ainda vai ter que ter alguma paciência, porque a gente está falando de um quadro em que empresas passam por dificuldade financeira, a gente ainda tem uma inflação muito elevada que não autoriza também uma queda enorme, não por enquanto, da taxa de juros, a gente tem famílias muito endividadas, indivíduos com medo ainda de perder emprego, um chefe de família quando está com medo de perder emprego, obviamente que tende a ficar mais conservador. Então precisamos ainda um tempo para essa arrumação, mas obviamente que se abre uma perspectiva favorável no sentido de a gente terminar este ano já muito melhor do que foi o início. Não se falando em economia, mas se falando em pessoa, Zeina Latifi, o que a senhora espera do país? Olha, eu estou com uma visão positiva em relação ao país. Primeiro que eu vejo uma sociedade muito mais participativa. Talvez uma sociedade que ainda não sabe que a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência, por isso todo o esforço do governo para fazer essa comunicação, explicar a importância desse ajuste, mas de qualquer forma é uma sociedade que quer de fato mudanças e de forma sólida, não é mudança pouquinha que você vai lá, gera uma euforia de curto prazo que não se sustenta. Hoje é uma sociedade de fato mais exigente, mais participativa. Vejo também novos ares aí no setor produtivo, então aquele setor produtivo que ficou acostumado a só ir para Brasília para pedir benefícios e proteções e ajuda, hoje pede para um Estado, para um governo que atrapalhe menos, um Estado menos intervencionista ou com uma intervenção mais cautelosa. Então eu acho que tem uma mudança aqui, eu acho que o colapso dos últimos anos está gerando uma maior reflexão da sociedade, do setor produtivo sobre o país que a gente quer. Tem um caminho longo pela frente, mas o próprio fato de haver algum amadurecimento aí em curso já é importante porque isso ajuda também a pautar a agenda política do país. Então os políticos acabam reagindo a esse desejo da sociedade por mudança. Por esse aspecto, eu estou com uma visão positiva em relação ao Brasil, e o Brasil é um país que tem muitas distorções e conforme a gente for avançando nessa agenda de arrumação, a gente vai poder avançar adiante nessa agenda de eliminar, de vencer essas distorções da economia brasileira.
Nosso passado mostra que quando a gente faz a coisa certa, a capacidade de reação do país é muito boa, o setor produtivo reage bem. Se elimina uma distorção aqui, elimina outra ali, a capacidade de reação é grande, né? Então eu estou com uma visão positiva, temos agora essa, né, a grande missão do governo Michel Temer é fazer a arrumação da macroeconomia, trazer a inflação para baixo, juros, gerar uma interrupção desse aumento do desemprego, para lá na frente abrir para uma agenda mais ambiciosa. Eu acho que a gente consegue, né? Eu acho que temos hoje uma maturidade maior. Talvez não a dos nossos sonhos, mas acho que é um quadro muito melhor do que foi de alguns anos atrás, que a gente tinha uma sociedade meio entorpecida, um setor produtivo meio entorpecido, enfim, apenas olhando ali os seus negócios e não olhando o país como um todo. Eu acho que isso está mudando. E depois do intervalo, você vai ver que em Mato Grosso do Sul, poucos negócios foram realizados no mercado de reposição. E Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, vai comentar sobre roubo de gado em propriedades rurais. É um minutinho só.